Então hoje podemos fazer diagnóstico de autismo em 20 vezes mais pessoas do que faríamos algumas décadas atrás. Mas o ponto central do que é autismo, ele se manteve, que é a dificuldade da criança em conseguir ter uma relação interpessoal, em se socializar, em conseguir brincar entre seus pares, em conseguir ter a mesma sintonia, estar na mesma sintonia e compartilhar. Esse é o ponto central. Mas o transtorno, enquanto transtorno mental, que está presente no Código Internacional de Doenças sob a classificação F, que F é a letra do transtorno mental, dos transtornos mentais, perdão, e 84.0, ou 84, que é o transtorno global do desenvolvimento, e 84.0 seria o autismo infantil. Assim, temos que, nesse slide aqui, um conceito mais moderno, que está presente no diagnóstico estatístico Manual Quinta edição, o Código Americano de Psiquiatria. Temos aqui que o autismo seria um transtorno de espectro. E espectro a gente entende como uma variedade de graus, de tipos diferentes, desde um grau mais severo, em que pode estar presente uma deficiência intelectual, ou chamamos antes de retardo mental, e no outro lado do espectro teríamos um indivíduo com grau mais moderado a leve, em que antigamente, ou em que no Código Internacional de Doenças chamamos de síndrome de Asperger, ou autismo de alto grau de funcionamento, em que a criança teria uma área da linguagem preservada, porém uma dificuldade de interação social na pré-adolescência e adolescência, assim como a possibilidade de ter alguns transtornos mentais associados ao diagnóstico de autismo. Além da socialização, enquanto diagnóstico clássico, temos que a criança também apresenta um atraso na fala, na linguagem e na comunicação. Isso já é evidente nos 12 aos 24 meses de vida, e é um dos principais motivos que levam os pais a buscarem ajuda especializada, seja ajuda com um fonoaudiólogo, ou ajuda de avaliação com um psicólogo, ou até um neuropediatra, e após o neurologista, podendo chegar até o psiquiatra. Pode estar presente também as alterações do comportamento. Comportamento, esse que nós observamos, um comportamento que é repetitivo, ele é estereotipado, ele muda a depender do nível de estresse e ansiedade que a criança presente, está sendo observado em momentos em que a criança está extremamente feliz e eufórica, ou até em momentos que a criança está irritada, nervosa, e podendo ter episódios de agressividade, alta agressão, se mordendo ou batendo a cabeça, enfim. Esse é uma noção geral do que seria o autismo. Seria um transtorno de um espectro, em que a criança, na sua fase de neurodesenvolvimento, na sua fase de desenvolvimento, nos primeiros anos de vida, apresentam um atraso, uma dificuldade em conseguir avançar na linguagem e na sua capacidade de socializar. Próximo, por favor. Aqui nesse slide temos um infográfico, uma descrição das informações a respeito de epidemiologia, a respeito do que a estatística nos mostra nos dias de hoje. Alguns dados estão já diferentes do que falamos há um ano atrás. Sabemos que a média de prevalência do autismo no Brasil, essa média é uma média obtida por dados americanos. Temos ideia que exista pelo menos 1% ou mais de crianças com o diagnóstico de autismo. Em países ou em locais e áreas mais rurais, a prevalência chega em torno de 0,5% a 0,25%.
Porém, em áreas industrializadas e próximos de grandes centros urbanos e industriais, existem estatísticas que chegam até a 2,65%, como por exemplo na Coreia do Sul. Na cidade de São Paulo, a gente poderia imaginar que o número estaria entre 1% e 2%, se tomarmos como base outras estatísticas mundiais. Sendo assim, no Brasil teríamos de 2 milhões ou mais de portadores, entre aspas, portadores, já que o autismo seria muito mais uma condição que uma patologia. O autismo ocorre em razão de transtornos genéticos, que ainda estão sendo pesquisados, e a influência do meio ambiente na genética, seja uma alteração, mutação genética hereditária, ou em mutações genéticas novas que ocorrem entre o encontro do espermatozoide com o óvulo até o nascimento da criança. Sendo assim, temos que a condição que é o autismo, ela pode se apresentar desde uma forma clássica em que todos conseguem avaliar e perceber que a criança realmente tem o autismo. E em razão do diagnóstico frouxo, temos também crianças que apresentam outros transtornos associados, ou pelo menos temos dificuldade de fazer o diagnóstico, uma vez que a criança pode apresentar apenas uma excentricidade normal e nos dificulta saber se a criança é autista ou ela é excêntrica, ou podemos pensar que nos casos mais complexos para fazer o diagnóstico, a criança possa ter também simplesmente uma fobia, ansiedade social e não ter o autismo. Ou até pode se confundir com o transtorno do obsessivo compulsivo, pode se confundir também com criança com um transtorno de deficiência intelectual, em que ela apresenta apenas a dificuldade de aprendizado, e também podemos pensar também que a criança tem apenas um transtorno de linguagem. Assim, quando não falamos dos quadros clássicos, que são de fácil diagnóstico, o profissional de frente ao paciente, ele se vê, por vezes, pressionado pelos familiares e muitas vezes acaba fazendo o diagnóstico, sendo assim que observamos que na evolução, metade das crianças com diagnóstico de autismo podem melhorar, já que apresentavam outros transtornos associados e, por vezes, apenas uma excentricidade anormal aqui. Com relação esse dado de 1 para 45, esse dado ele é um dado novo. Ano passado, se não me engano, o dado era 1 para 68, ou seja, a cada 68 crianças nascidas, uma era autista. Agora, o dado mais recente aponta para cada 45 crianças nascidas, uma é autista. Vale lembrar que existem equipamentos americanos que nos fornecem dados para 2025, em que cada 2 crianças nascidas, uma seria portadora de um traço de autismo. Alguma dúvida? Pode perguntar. Vamos em frente, então. Eu vou tentar acelerar aqui, porque senão a gente não chega no final. Cada 4 crianças, 4 meninos, uma é menina. Vale lembrar que quando a menina tem o transtorno, é um transtorno mais severo. Um dado importante que a síndrome de Rett, no DSM-5, saiu, não mais pertence ao transtorno do espectro autista. E isso pode ter influência no aumento da quantidade de crianças em relação menino para menina. Cerca de pelo menos metade das crianças apresentam algum tipo de deficiência intelectual. Isso é extremamente importante, já que a gente escuta apenas falar sobre autismo, mas não, aqui eu vou trazer algumas informações a respeito do que a criança com transtorno do espectro autista, ela apresenta esse diagnóstico e cerca de 70% delas apresentam mais um outro diagnóstico de transtorno mental. E 40%, 2 ou mais diagnósticos de transtorno mental associado ao transtorno do espectro autista. E isso faz com que o diagnóstico fique mais complexo e mais confuso. Infelizmente, não existe ainda um marcador biológico.
estamos em busca. Alguns trabalhos mostram como um possível marcador ou alteração de sensibilidade, ou seja, problemas sensoriais da criança, sobretudo hipersensibilidade auditiva, hipersensibilidade visual, a desorganização da sensibilidade táctil e outros. Cerca de 1/3 das crianças poderiam apresentar uma dificuldade em avançar na comunicação na linguagem, sendo não verbais. Existem dados que nos mostram que alguns países mais desenvolvidos e com a capacidade de fazer um diagnóstico precoce por volta dos 3 anos de idade, isso faz com que o tratamento e intervenção precoce leve as crianças a serem quase 100% verbais. Com relação à estatística, para que quando uma mãe já tem um filho, vai ter o segundo filho, os dados nos mostram que pelo menos 20% de chance de o segundo filho também ter o quadro do espectro autista. Quando falamos de gêmeos idênticos, a estatística nos chega próximo de 100%, aí 95%, 70%. E isso é extremamente interessante, que mesmo eles compartilhando da mesma genética, eles apresentam quadros diferentes. E justamente isso vem em razão dos 10% de mutação genética nova, ou mutação de mosaico, que ocorre entre o encontro do espermatozoide e o óvulo até o seu nascimento. E com relação a gêmeos não idênticos, a proporção cai um pouco. Próximo. Uma vez que você fez o primeiro passo, que é fazer o diagnóstico principal, a criança tem realmente um transtorno do espectro autista, a criança recebeu esse diagnóstico, foi encaminhada para fazer as terapias, porém, esse slide favorece ao psiquiatra, que pouco é procurado em razão do preconceito e da estigmatização que existe com relação à sua busca. Devemos ter em mente que a comorbidade, que é ter algo a mais, ou seja, ter uma comorbidade, ter uma patologia associada ao transtorno do espectro autista, é mais comum do que a gente imagina. Vemos aqui nesse diapositivo aqui, nesse slide, que a comorbidade corresponde à associação de pelo menos 2 patologias no mesmo paciente. Após o diagnóstico do TEP, por isso que isso não exclui a possibilidade de outras patologias. Isso é extremamente importante e muitas vezes desvalorizado. De cada 100 casos, pelo menos 70 apresentam associação com outro transtorno mental. Vale lembrar que o autismo clássico ele é extremamente comum, está associado a mais do que 12 transtornos mentais. E quando falamos do Asperger, pelo menos ele terá na adolescência uma ansiedade ou depressão, já que eles têm 4 a 5 vezes mais chances de ter esses quadros na adolescência. E o último dado aqui é que pelo menos metade dos autistas tem mais que 2 transtornos mentais associados. Próximo, por favor. Esse slide completa o anterior, que fala justamente de quais são as comorbidades possíveis de estar associada ao autista. Aqui temos uma diversa possibilidade de gama de transtornos. Desde a ansiedade, encabeça ali o gráfico, o TDAH, que já foi falado aqui hoje, que é extremamente possível de estar presente. Na prática clínica vemos muitas crianças hiperativas e com o TEA. O transtorno bipolar a gente é um diagnóstico mais tardio, por volta da pré-adolescência e adolescência, e só deve ser feito o diagnóstico se houver realmente sinais e sintomas que fortemente indiquem para o transtorno, além de um histórico familiar genético positivo. O slide está um pouco sem foco, então vou ler um por um. Embaixo do transtorno bipolar, nós temos a doença intestinal. É sabido que as crianças apresentam, cada 100 crianças, 80 crianças apresentam ou constipação ou diarreia, ou uma dificuldade de digestão ou distensão por gases. É extremamente importante fazer essa intervenção, uma vez que melhora tanto o comportamento quanto o humor dessas crianças. O vermelho não consigo enxergar. Obrigado. Epilepsia, preciso trocar meu óculos. Epilepsia ocorre em cerca de 1/3 das crianças. Isso faz com que a criança precise ser acompanhada por um neurologista
Via de regra, os quadros epiléticos ocorrem em momentos de extrema estresse e agitação. Ele pode ser um quadro mais leve, mas via de regra a epilepsia ela é completa, ela é um quadro em que realmente a criança apresenta um tipo de alteração tonicoclônica clássica. Existe uma outra possibilidade extremamente interessante, é quando ela apresenta um chamado status epiléticos. Por exemplo, um quadro de uma criança que me procurou, uma mãe, criança com 13 meses de idade, a criança apresentou 28 convulsões no mesmo dia, no primeiro mês de nascimento. E ela precisou tomar o fenobarbital, Gardenal, por um período, se não me engano, pelo menos 12 meses. E a criança apresentava alterações motoras, apresentava um atraso na fala, e a mãe, muito esperta, filmou vários momentos que a criança tinha crise e trouxe ao consultório. Isso facilitou demais o diagnóstico e a intervenção foi bem precoce. Com 13 meses a gente já começou a encaminhar a criança para todos os especialistas e terapeutas necessários. Então a condição neurológica, e a epilepsia, ela pode nos dar um sinal de uma gravidade maior do quadro, mas se feito o diagnóstico precoce e acompanhamento, é possível se reverta tudo isso. O X frágil, que via de regra pedimos uma pesquisa genética do X frágil para pacientes que tenham um grau de dificuldade de aprendizado associado a comportamentos mais agitados e graves. A deficiência intelectual, que pode acompanhar o quadro. Doenças imunológicas, sobretudo as doenças alérgicas. As crianças, na sua maioria, apresentam atopias e alergias como rinites, sinusites, faringites. Crianças podem chegar a tomar 10 ciclos de antibiótico terapia por ano, e é necessário que ela realmente passe por um pediatra especialista nisso, ou que passe por um médico que tenha acessibilidade e que tome medicações que vão fazer uma imunomodulação a fim de que previna as crises. Crianças que fazem esse tipo de intervenção, via de regra, não precisam usar antibiótico terapia, uma vez que elas conseguem manter o sistema imunológico mais estabilizado nos períodos de frio, outono e inverno. O toque também é um diagnóstico que deveria ser feito mais tardio, uma vez que as obsessões e compulsões estão ou podem estar presentes quando a criança está perto da pré-adolescência. As ideias obsessivas ocorrem sobretudo no autista de alto grau de funcionamento, ou síndrome de Asperger, em que ele apresenta um discurso repetitivo, um comportamento compulsivo e alguns rituais. Isso realmente pode incomodar muito a evolução dessa criança. Eu não enxergo o vermelho, vocês enxergam? O RET está no quadro, mas segundo o RET, segundo os americanos, eles já colocaram o RET de lado como uma entidade Tourette, desculpa. O Tourette, que são os tipos vocais e motores, estão presentes sobretudo em crianças que têm também, além do TEA, o transtorno de ansiedade associado ao Tourette. Em momentos de mais ansiedade, eles apresentam crises de tics motores, de vários tipos, piscar, de movimentar, de pular, e até tics vocais também, tics sonoros, com pequenos gritos. Temos os problemas sensoriais, já falamos que é muito comum e alguns pesquisadores pensam em como ser um marcador parcial. Esclerose tuberosa, que é um quadro neurológico. Distúrbios do sono, é extremamente comum as crianças, mesmo nos primeiros meses de vida, elas apresentarem dificuldade de dormir, ter um sono mais curto, mais leve e um despertar precoce. Isso faz com que as mães fiquem sobrecarregadas, extremamente esgotadas, já que a rotina dessas crianças é extremamente difícil de ser acompanhada. É importante a correção do sono o mais precoce possível,
Vale lembrar que uma noite mal dormida equivale a você ter utilizado dois drinks de bebida alcoólica e sentar para tentar aprender. Então, o simples fato da criança não dormir bem é um dos motivos pelo qual ela pode ter dificuldade com relação ao aprendizado no dia seguinte. Eu vou ler o próximo, vocês conseguem ver daqui? Outros distúrbios, né? Mentais. Outros distúrbios mentais que não está aí, eu não vejo, é a depressão, que é comum nos Asperger. É muito comum eles ficarem angustiados, pessimistas, perderem o sentido da vida, acharem que é melhor realmente dar cabo à vida. E a gente percebe que outras possibilidades também é a criança também se cortar também, que é o cutting. Com relação ao educador, é importante também salientar que as dificuldades podem ser apresentadas, como por exemplo a dislexia, a discalculia e algum tipo de distúrbio alimentar. Tudo bem até aqui? Isso que já era sabido de todos ou é um fato novo? Mais ou menos. Próximo. Bom, agora chegamos à parte principal da aula, que é você fez o diagnóstico, você já fez os diagnósticos comórbidos, você já tem o tratamento, ela já está em terapia e você tem que preparar essa criança para poder realmente fazer a inclusão. Aqui a gente coloca que a escola, eu tenho a opinião que a escola é muito mais do que a parte de socializar, é muito mais do que brincar. A escola é um local para se aprender. Então, se a criança tem capacidade de conseguir aprender, ela deve estar na escola regular. Se a criança não tem capacidade de aprender com outras crianças, ela não deve estar na escola regular. O que a gente vê no dia a dia é algo muito diferente disso. Então, a escola, para o educador, ela deve ser pensada como terapêutico. As crianças apresentam entraves nessa constituição psíquica, infelizmente, e a inclusão, ela oferece sim um lugar social para elas, mas não é só isso. É importante que o educador veja aquela criança não como um autista, apesar de ele saber que o diagnóstico deve ter realmente em suas mãos, já que ele possa identificar que aquela criança é uma criança especial, com algumas deficiências e problemas educacionais de aprendizagem. Assim, o que é mais importante para esse educador é, além de ver no diagnóstico, além de rotular essa criança, ela deveria se focar num trabalho individualizado, num trabalho educacional e pedagógico específico a atender as dificuldades específicas dessa criança, o que é muito difícil de ver hoje em dia. Enfim, mais uma vez, dizendo, a sala de aula oferece novas possibilidades, encontros, sentidos, pode provocar um novo posicionamento da criança que está se constituindo. Realmente é importante a sala de aula, é extremamente fundamental da criança que está se constituindo. Porém, a escolha entre escola regular e escola especial é de difícil ser realizado e muitas vezes os pais colocam às vezes nas duas, uma contratam uma com a outra, ou às vezes os pais tentam e insistem em colocar a criança numa escola regular. Enfim, é algo bastante complexo e difícil de ser discutido. O ideal é que fosse realmente feito de uma forma individualizada. Próximo. Mais uma vez, a gente repete, né? Na sala de aula, nós temos que, além das classificações de diagnósticos, o diagnóstico serve para o médico. O diagnóstico serve para poder você pensar numa proposta terapêutica, você fazer um plano terapêutico para essa criança. E é importante também que os profissionais possam enviar ao professor as dificuldades que a criança apresenta, assim como os pontos positivos que ela também tem. Isso vai facilitar o educador a conseguir organizar um plano de ensino diferenciado e que possa realmente fazer com que a criança aprenda a ler, escrever e contar, que são os pontos principais a serem conquistados no espaço educacional.
Mais uma vez, temos que pensar também que a criança tem ritmos diferentes, ainda mais quando falamos de criança autista. A criança ela pode ter uma facilidade em algumas áreas e um ritmo extremamente lento, sobretudo quando falamos de linguagem. Assim, devemos colaborar com o desenvolvimento de práticas inclusivas que ampliem o repertório de ações do cotidiano educativo. Devemos realmente ousar e sair da prática educacional clássica, em que o professor fica aqui como eu estou falando e vocês ficam ali sentados. Isso não é válido para criança autista, isso não é bacana. Próximo. Quanto tempo já falei? Que hora eu comecei? Já foram 40 minutos? Então vamos lá. Quantos educadores temos aqui na sala? Tá bacana. Então vamos lá. A criança autista deve ser inserida no contexto integral da escola e, por sua vez, deve respeitar suas particularidades. É importante dizer que a inclusão ela é diferente em vários países. Isso pode nos dar sinais de o que seria o melhor a ser escolhido para cada criança. Por exemplo, na Turquia, a criança ela é inserida de forma lenta e gradual. A criança vai com o terapeuta da escola, visitar a escola, aí depois, no segundo momento, ela vai e fica 1 hora com os alunos, depois ela vai assistir uma parte da aula e assim sucessivamente. No Brasil, a gente percebe que a criança ela é inserida, por vezes, de forma direta e com a carga horária integral, o que não é bom. Não é bom para a criança ela entrar na escola e ficar o dia todo lá. Ela vai ter crise, ela vai ter trauma. A gente percebe na prática clínica até Aspergers que estão fazendo mestrado, até mulheres, cheio de traumas, cheio de ansiedade, depressão, em razão de um não reconhecimento, um não diagnóstico das dificuldades que ela apresenta. Próximo. É importante que os seguintes fatores para o suporte escolar desta criança. Como eu falei, características do estudante com autismo, que são características, cada autista é diferente do outro, assim, é importante você saber que tipo de autista você está lidando, que material humano que está à sua frente, para você conseguir elaborar estratégias para poder conseguir ajudá-lo. É importante uma equipe de instrução. O que a gente não vê nas escolas é uma equipe multidisciplinar. É importante, além do professor, o professor sozinho não faz um bom trabalho. Ele não consegue realmente ensinar essa criança. É necessário que tenha na escola uma equipe multidisciplinar, que tenha o apoio do psicólogo escolar, de um fonoaudiólogo, de um terapeuta ocupacional e de outros profissionais, a fim de ajudá-lo a elaborar um plano de trabalho e que vai ser discutido e rediscutido ao longo do tempo, para que essa criança consiga, com supervisão direta e individualizada, ela consiga avançar. Bom, a quantidade e qualidade de recursos no contexto social, curricular e institucional é extremamente importante. É importante que o material a ser trabalhado seja individualizado, sobretudo o material mais visual e de fácil compreensão da criança. Próximo. Na escola é importante entender que o processo de ensino não depende somente do professor, como eu já falei, investir em material de recursos humanos, saber lidar com diferentes comportamentos e observar as preferências e buscar metodologias específicas para cada caso. Próximo. E os cuidados, uso de linguagem de fácil assimilação, promover ambientes tranquilos, sistemas de estímulos para os autistas não se sentirem entediados. É muito comum eles ficarem entediados na sala de aula. Nessa aula aqui, eles estariam extremamente entediados aqui, muito mais do que o normal. Como eu falei, é importante a equipe de intervenção ali, o psicólogo, o pedagogo, fono, TO, educador físico. Próximo.
as inteligências múltiplas que são estudadas por pedagogos. É importante que, além da inteligência linguística, que é do saber ler, escrever, e da inteligência também lógico-matemática, é importante que seja investido em outras inteligências, já que a criança autista ela apresenta uma dificuldade na inteligência da linguagem e ela apresenta uma alta linguagem lógico-matemática, assim como o próximo. Aqui, esse slide, ele mostra que nós devemos potencializar as nossas inteligências e não só trabalhar com as inteligências linguística e lógica. Próximo. Temos vários tipos de inteligência linguística, como eu falei, interpessoal, que é ainda deficiente na criança autista, a sinestésica corporal, a espacial, próximo, a intrapessoal, ecológica e sonora e musical. A sonora e musical é extremamente importante. As crianças autistas, em razão da hipersensibilidade auditiva, elas têm um ouvido extremamente apurado e refinado. Elas conseguem tocar instrumentos com um grau de eficiência que é superior às outras pessoas. Ela pode ser um ponto de interesse, um hiperfoco para se iniciar o aprendizado e o contato com essas crianças. Próximo. É importante que o pedagogo e o educador diversifiquem as estratégias pedagógicas a depender do tipo de inteligência que está acontecendo nessa criança. Próximo. E por fim, devemos sempre questionar a própria prática pedagógica e, sobretudo, buscar resultados positivos para as crianças autistas. Como eu falei, a educação é um direito humano e não pode ser negado. É importante que na escola a criança realmente esteja ali para aprender, muito mais do que socializar. Era mais ou menos isso que eu queria falar para vocês hoje. Aqui está o livro que foi escrito em razão de inúmeras dúvidas e inúmeros questionamentos dos pais e familiares que se passam no consultório no dia a dia. Ele é uma linguagem de fácil compreensão e bem esclarecedora. Temos ali diversos casos, como por exemplo o caso do Edu, que aos 27 anos ele teve o diagnóstico de Asperger. Ele hoje tem 43 anos, passou por diversos concursos e faculdades, não conseguiu finalizar nenhuma. Pessoa extremamente interessante aí, uma família de Brasília, que buscou todos os profissionais possíveis da época e ouviu como retorno, como feedback que fosse mais rígido, mais firme, ou até que fizesse massagens para poder aliviar a tensão e a ansiedade que ele se apresentava. Temos também o caso do Daniel, que a mãe, em razão da dificuldade de conseguir matricular na escola, ela decidiu simplesmente abrir uma escola. Ela abriu uma escola e decidiu colocar ele na escola lá, porque a escola era dela, então ele podia ser matriculado e conseguir se cursar. Isso nos leva a pensar, enquanto mesmo depois de décadas ainda temos problemas de matricular as crianças na escola, as dificuldades de aceitação e todo o processo escolar que é difícil e complexo. E os pais que têm medo de matricular a criança na escola por razão de risco de bullying, enfim, todo o complexo, todo o processo escolar extremamente complicado para essa criança. E temos também outros casos, além de evidências mais recentes a respeito do tema. Então, era isso que eu gostaria de falar para vocês. Eu estou aberto a perguntas. Agradeço mais uma vez o convite, pela oportunidade. Eu vou passar um pequeno vídeo para um amigo meu aí. Espero que vocês gostem. Essa é a sessão alongamento do cérebro. É lendo que se aprende. É a vida com o autismo. O belo trabalho do psiquiatra Leonardo Maranhão, explicando como pode-se ter vida e principalmente vida com muita dignidade, mesmo enfrentando o problema do autismo. Aqui está, belo livro para a galera. Obrigado.